Nós vamos estudar o atributo número 3 do grupo Devoção Ardente. A nossa essência mais profunda vive e evolui independentemente de corpos. A nossa essência última não necessita de corpos para viver. Entretanto, os corpos que nós temos são meios para essa essência ou para a nossa consciência interna realizar certas unificações e promover certos equilíbrios em diferentes níveis de consciência, aonde ela tenha que atuar. Então nós teríamos que manter os nossos corpos todos em ordem, porque eles são os veículos para essa consciência atuar, e não por outro motivo. Se esses corpos estão sadios e estão harmonizados, eles servem não só como veículos para a consciência ir atuando nos diferentes níveis mais densos, como também esses corpos podem se tornar veículos ao mesmo tempo de certas vibrações, de certas qualidades que se encontram no universo e que podem também se manifestar através deles. Nós, por corpos, estamos entendendo o seguinte: nós estamos entendendo alguns corpos que não vamos estudar hoje, porque hoje vamos estudar só os corpos tridimensionais. Mas por corpos nós entendemos o corpo da mônada, que é uma essência nossa bem profunda e que necessita deste envoltório para ela atuar lá no seu nível. Além do corpo da mônada, que nós não vamos ver hoje, nós nos referimos também ao corpo de luz, que é um corpo que a mônada usa para atuar no nível espiritual. Porque a mônada não pode descer com o seu corpo no nível espiritual, é outra vibração. Então ela precisa criar este corpo de luz. Neste corpo de luz ela projeta um fio da sua energia, não ela toda, claro, porque o nível espiritual não suporta a vibração total da mônada. Então ela projeta este fio e com este fio ela transita pelo espiritual e faz o seu trabalho. Isso está descrito naquele livrinho Sagrados Mistérios. E a alma também tem o seu corpo, lá no nível onde ela está. E nesse corpo, ela guarda, ela retém ou ela sintetiza toda a experiência positiva que ela fez, desde que ela foi criada. Então este corpo da alma guarda estas impressões, e se a alma tem experiências positivas suficientes para robustecer este corpo, para desenvolver este corpo, então o corpo da alma passa a servir não só como receptáculo destas experiências positivas da alma e funcionando no nível das almas, como também este corpo, se desenvolvido, pode começar a servir, pode entrar em serviço. O corpo da alma tem muito a ver com o nosso trabalho de oração, se a oração tem uma certa qualidade. E o corpo espiritual e o corpo da mônada tem muito a ver com a nossa reverência ao que é superior, ao que é desconhecido, ao que é transcendental. E hoje nós vamos ver este assunto do corpo mental e do corpo etérico-físico no sentido em que este atributo propõe. Isto é,
que eles sejam considerados templos vivos. É claro que os corpos superiores não necessitam desta consideração, porque eles estão num outro nível de consciência e não dependem desta nossa consideração para serem o que tiverem de ser. Mas este corpo mental e este corpo físico, para eles se tornarem realmente veículos desta consciência superior ou desta essência, eles teriam que realmente serem como templos, templos vivos. Templo quer dizer um albergador desta consciência ou um receptáculo desta essência. Isto é que é um corpo templo. Então, isso é o que nós vamos ver hoje. A consciência, aqui não vamos mais usar a palavra essência, vamos deixar essência para esses níveis superiores. Vamos aqui usar consciência. Então, a consciência em nível mental conta com este corpo mental que se traslada pelo nível mental planetário, que funciona no nível mental planetário. Como o corpo emocional, se ele ainda está desligado do mental, coisa que nós não vamos considerar aqui, isto desligado, vamos considerar o mental incluindo este emocional, como será no homem novo. Então, este emocional, se ainda está completamente separado, ele tem o seu corpo também que se traslada pelo astral planetário. E a consciência física tem o seu corpo que, assim externamente, é como um símbolo externo do nosso ser real. Coisa mais externa que o nosso ser real tem para se apresentar é o nosso corpo físico. Apesar da densidade e da obscuridade do material com que ele se apresenta, com que ele ainda é composto, porque este corpo físico está já muito bem resolvido por aquilo que ele tem que fazer e como ele tem que funcionar, mas a célula física ainda não está resolvida porque ela não teve a iluminação, porque ela não liberou aquela parte mais essencial dela, que corresponde à nossa essência interna. Então, com estes corpos que nós usamos aqui nos planos externos, o mental e o etérico físico, esses corpos necessitam de um trabalho no sentido das suas células liberarem esta luz, no sentido deste material, desta matéria, poderem chegar a representar cada vez mais perfeitamente aquilo que está dentro, aquilo que os habita. Então, este é o trabalho com os corpos. Se os corpos mental e etérico-físico correspondem e atendem aos impulsos da consciência que os ocupa, pode ser a consciência do eu interno, como pode ser alguma outra consciência que possa estar operando nesses corpos simultaneamente. Então, se esses corpos correspondem e atendem aos impulsos dessa consciência que os ocupa ou que os usa, então os corpos entram em serviço. E se eles entram em serviço, se eles cumprem aquilo que esta consciência interna quer emitir, quer realizar ou quer irradiar, então estes corpos são considerados templos. E se nós considerarmos os nossos corpos assim, como templos ou como lugares aonde esta consciência interna se sente bem inteira e usando este material com o mínimo de obstáculos para isto, então nós estaremos contribuindo para uma elevação geral da matéria. Não só da matéria
que está nos nossos corpos, que nós estamos habitando, mas estamos contribuindo para uma elevação geral da matéria. Porque todo esse material é intercomunicante com todo o resto da matéria, do mesmo plano. O corpo mental, ele pode ser um precioso instrumento, ele pode ser o principal instrumento da estabilização desta consciência, ou desta consciência superior, na nossa natureza material. Tudo que é material em nós, tudo que é natural em nós, ou tudo que é humano em nós, conta com o corpo mental para estabilizar a consciência superior aí. É o corpo mental que alberga a mente, não? É isto que vai estabilizando esta consciência superior no nosso nível material. Se nós deixamos esse mental entregue a ele mesmo, nós vamos verificar que ele é muito cético com respeito à existência de coisas superiores e mesmo com respeito à existência de vibrações superiores e espirituais. Em si, ele é cético, porque como ele mental não tem ingresso nestas coisas, não tem contato com estas coisas naturalmente, é preciso uma graça do alto para isto acontecer. Então, enquanto não começa a vir esta graça, este mental é muito cético. E iluminar isto é uma tarefa da consciência que está aí. A prática para tratar este mental, ela é muito simples, ela não tem nada de complicada. A prática é nós não começarmos a irritá-lo e nem começarmos a provocá-lo no seu lado mais denso, tentando reprimi-lo. Isto não dá um bom resultado com o mental. Mas o que dá um bom resultado é você, ao invés de reprimi-lo ou de estar controlando o que se passa nele, você observá-lo como se ele fosse uma coisa separada, como realmente é. Mas a gente tem que treinar também para começar a vê-lo como coisa separada. Porque no princípio parece que somos nós aquilo. Aquilo que se passa no mental, nós confundimos conosco, não é assim? Então nós temos que ter um certo trabalho para observar tudo o que se passa aí. E ao mesmo tempo que a gente observa o que está acontecendo aí, nós aspiramos à vida transcendente, à vida além do mental. Então não se trata de ficar diante daquilo que passa no mental só como espectador, como se nós estivéssemos em um cinema. É mais ou menos assim. Mas se trata de, ao mesmo tempo que se ver isto, se aspirar a transcender isto, se aspirar a entrar em contato com outra coisa, ter esta intenção e este desejo de, a uma certa altura, estar observando outra coisa, que pode começar a se mostrar. E nós teríamos que, se estamos fazendo este trabalho, procurarmos poupar este mental de vibrações e de estímulos grosseiros. Porque isto vai enrijecendo o mental, isto vai estimulando o que ele tem de mais material e de mais obscuro. Então nós teríamos que poupá-lo de contatos com essas vibrações. Basta nós entrarmos em contato com qualquer meio de comunicação desses que existem hoje, que vocês vão ver do que vocês têm que poupar o seu mental. Aquilo tudo não deveria chegar no seu mental. Então, evitar tudo aquilo que é grosseiro, tudo aquilo que é diabólico, no sentido mental. E você, então, evitar que essas vibrações cheguem até o seu corpo mental. Aí dentro deste corpo mental e dentro desta mente
Existe aquilo que nós chamamos de mente material e aquilo que nós chamamos de mente pensante, que é um pouquinho diferente, que é uma outra nuance de mente. E esta mente física, ou esta mente material, ela está toda voltada para as coisas materiais, para as coisas físicas, para as coisas aparentes, isto bem naturalmente. E se nós não desenvolvemos a parte pensante, se nós não desenvolvemos a mente reflexiva, se nós não desenvolvemos esta mente que idealiza, que aspira, então esta mente física domina tudo. E a nossa mente fica embotada, isto é, fica toda voltada e toda ocupada com coisas físicas, com coisas materiais, com coisas aparentes, coisa que nós não podemos evitar, para isso temos a mente física para se ocupar destas coisas. Mas se nós estamos usando também a outra parte da mente, se nós estamos usando a reflexão, o pensamento, as intenções, as aspirações, isto tudo no mental, né? Se nós estamos usando isto, toda esta atividade física da mente não chega a perturbar. Ela pode ser obstáculo em alguns momentos, quando um outro nível da mente, que é aquele nível que está coligado com a nossa essência, começa a propor ou começa a irradiar aquela necessidade de nós estarmos em um nível mais silencioso, em um nível mais imóvel, do ponto de vista dos movimentos desta mente física e desta mente material. Então aí, o nosso processo de templar este corpo é nós aprendermos a usar esta mente física de forma que ela não predomine e de nós colocarmos sempre diante desta ação da mente física, diante das nossas ocupações com as coisas concretas, com as coisas externas, com as coisas aparentes, nós colocarmos sempre este outro lado da mente que vê as coisas de outra forma, que vê as coisas além da aparência, com a ajuda dessa essência que está aí dentro, com a ajuda disto. E à medida que esta consciência mais alta vai equilibrando tudo isto, e que este corpo mental vai ficando equilibrado, então esta consciência passa a se instalar mais efetivamente nele, passa a usá-lo como meio da sua expressão, e então aí nós estamos colaborando para que este corpo mental também se transforme em um templo. E isto é muito importante como serviço ao mental coletivo, porque o mental coletivo, nesta fase desta humanidade superfície, o mental coletivo é bastante poluído, para não dizer outras coisas. Então, este mental templado, este corpo mental assim equilibrado, só dele existir, ele já está aí contribuindo com alguma coisa. Mas ele vai além de estar aí só contribuindo assim, bem naturalmente. Vai além porque ele assim equilibrado, ele assim harmonizado, desempenhando todas as suas funções com equilíbrio, então ele vai ter esta consciência muito mais ativa, esta consciência superior dentro dele, e ele então começa um trabalho de regeneração do mental coletivo. E a alma usa este corpo mental, quando ele está nestas condições, quando ele está templado, a alma usa este corpo mental para o seu trabalho, para o seu serviço evolutivo no mental planetário, no mental coletivo planetário. Agora,
O físico, o etérico físico, não? O físico, ele é um material bastante obstinado. Ele é a parte mais densa desse nosso lado material. E, num certo sentido, ele em princípio é um obstáculo para certas coisas. E ele também precisa ser iluminado, ele também precisa ser conduzido, convencido de certas coisas. Vê como a mente é importante aí. Porque aí ele vai sendo instruído, às vezes ele vai sendo pressionado, porque precisa fazer pressão em certos momentos. Ele é muito habituado a certos ritmos, ele é muito cristalizado em certas vibrações muito densas. Então aí às vezes é preciso pressioná-lo um pouco para ele mudar de hábitos. E no pressionar este corpo físico, no a gente colaborar para que ele saia desta sua inércia natural, é preciso cuidar para não usar violência para com ele. Esta pressão que a gente exerce tem que ser uma pressão inteligente, delicada. Cuidado para não usar violência aí, porque se rompe completamente um certo equilíbrio, depois o corpo físico começa a causar certas dificuldades além do obstáculo natural que ele é, para essa expressão da consciência interna, para esta irradiação desta essência interior nossa. Mas como em todos os outros corpos, nele também existe a presença daquela nossa parte mais essencial, daquela nossa parte mais interna. E nós teríamos que considerar isso ao estarmos nesse corpo. Nós não teríamos que considerar só o lado obstáculo que o corpo é para a manifestação de certas coisas sublimes. Nós teríamos que considerar também isto, que essa essência de alguma forma está aqui dentro. Temos que considerar isto, porque esta essência lá dentro está instruindo, cuidando que o corpo físico tenha assim esta necessidade e que ele finalmente comece a buscar uma certa imobilidade e um certo sossego que faz parte dos planos internos. O corpo físico tem que chegar a procurar isto. E claro que ele vai procurar isto e vai conseguir isto relativamente. Aqui nós temos que auxiliá-lo. Aqui nós temos que ter presente que a essência o está trabalhando também. E aí este corpo físico, ele interpreta aquela vibração interior como sossego e como imobilidade, aí a sua parte inerte imediatamente adere a isso. Só que este sossego e esta imobilidade interior não é a inércia dele. Então aqui acontece como que uma química, aqui acontece um ato de amor desta essência interna e das hierarquias dévicas também que trabalham muito com esse corpo físico. Então aqui acontece um ato de amor e este corpo físico ele é transformado no sentido de sair daquela situação de inércia para entrar num estado de sossego, que não é inércia, mas é o que ele pode conseguir daquilo que é uma realidade imutável e interna. Ele pode estar sossegado. E nós teríamos que colaborar nisso, considerando este processo do corpo, considerando que o corpo vive este drama de confundir sossego com inércia, de não poder transmitir aquilo que uma consciência superior pode transmitir. Então este corpo físico, ele tem em si
vários pontos que nós temos que auxiliá-lo a viver isto, que nós temos que auxiliar esta matéria física a passar, enfim, por todas estas provas. E esse corpo físico, como mental, ele está muito ligado ao subconsciente. Ele tem até dentro dele um núcleo subconsciente muito importante quando é desenvolvido. Porque este núcleo subconsciente, ele pode se encarregar de fazer os contatos à distância, sem que a essência, sem que a consciência precise estar se ocupando de certos contatos. Então, através do subconsciente no corpo físico, ou do subconsciente nesta matéria mental, esta essência pode trabalhar. E isto é importante porque esse subconsciente funciona junto ao subconsciente coletivo, funciona junto ao reino animal, funciona junto aos outros reinos da natureza, que tem aí uma grande mobilidade, que tem aí uma movimentação de energias muito grande. Mas, para que isto tudo vá acontecendo nesses nossos corpos materiais, no mental e no físico, aqui é necessário que nós tenhamos não só uma aspiração a fazer isto, mas nós precisamos agir com muita decisão, porque o caminho natural desses corpos não é esse. Então nós temos que ter muita decisão no lidar com isto. Ao termos esta decisão, essa aspiração, e ao aprendermos a lidar então com este material, começa a haver um equilíbrio, começa tudo a se harmonizar. E todo esse processo que foi descrito, ele se dá um pouco inconscientemente, nós não precisamos nos ocupar disto não. O que nós temos que aprender, enquanto estamos dentro desses corpos, sabendo que o processo é esse e que nós não temos muito poder sobre este processo, nós temos que ter uma decisão de estar colaborando com isto. Mas o modo de fazer isto, a coisa básica para isto tudo acontecer, é nós conseguirmos estar o mais estavelmente possível pensando na nossa essência interna. Então, se nós ficamos na nossa essência interna com o pensamento, se nós temos presente esta essência interna, então isto tudo começa a acontecer tranquilamente. E se nós temos este pensamento bem instalado, se nós temos presente a nossa essência interna, a nossa consciência superior, o mais tempo possível presente na nossa consciência, o que acontece é que acaba ficando apenas um fio nosso, da nossa consciência, ligado a estes corpos. Isto é a situação ideal para se viver aqui na Terra, encarnado, cumprindo karma e servindo ao planeta. Então, chegando aqui, nós chegaríamos numa situação ideal para estar aqui encarnados. Isto é, a nossa consciência, o nosso ser interno, a nossa consciência mais evoluída, estar ligada nesses corpos só por um fio, de forma que esses corpos possam ir se desenvolvendo, alimentados também por esse fio, e que a gente não tenha que se ocupar deles. E que a gente não tenha que se ocupar deles mais do que manter este fio coligado. Agora é claro que estes corpos seriam ocupados por outras forças, ou estes corpos se desencaminhariam completamente, se por esse fio não passasse uma energia sábia, não passasse realmente uma energia interna, de sabedoria, e não só uma energia vital. Isto é possível nós chegarmos a manter só este fio
e o mental e o físico funcionarem muito bem, muito harmonizados? Porque estes corpos, eles absorvem também da vida do universo. E se nós temos o nosso pensamento estável no nosso ser mais profundo, é como se isto abrisse mais portas para estes corpos continuarem alimentados e funcionando com a energia do universo, que seja da mesma qualidade deles. Veja que aqui tem hierarquias que trabalham com isto, tem hierarquias que trabalham com esses contatos no plano mental, no plano etérico. Tem hierarquias que cuidam disto. Então isto parece uma coisa impossível para nós, mas não é. O nosso trabalho é exclusivamente estar estável na nossa consciência interna, estar ali. Isso tudo está sendo dito para nós percebermos a importância de estarmos estáveis na nossa consciência interna, porque todo o resto vai acontecendo harmoniosamente, equilibradamente e dentro da linha evolutiva que é proposta para esta humanidade agora. Se isto acontece, de nós mantermos este fio, e através deste fio passa então a nossa melhor energia interna. E não tem como estes corpos se desintegrarem com esta vibração muito elevada, porque a energia do universo os equilibra. A energia do universo os coloca numa situação para receber a nossa energia interna. Existem as hierarquias para cuidar disto e a própria sabedoria da energia do universo vai fazendo isto. Nesses casos, quando isto tudo está equilibrado, quando este trabalho está completado, então aí nós temos como consciência caminho aberto para participarmos, para estarmos, para vivermos, para experienciarmos outros planos de consciência, outros níveis de consciência. Porque enquanto estamos nesses outros planos, nesses outros níveis, eventualmente até participando, compartilhando certos momentos com outras civilizações que estão em outros planos, isto é possível e estas portas se abrem porque nós já estamos com este mecanismo preparado de podermos estar até completamente retirados como consciência desses dois corpos, deste mental e deste físico, e estarmos até vivendo em harmonia, em comum, em unidade com outros irmãos desta nossa mesma humanidade, não? Mas que estão vivendo em outros planos de consciência. Podemos viver duas vidas, ou mais que duas vidas, dependendo da nossa possibilidade de ir deixando este material que não pode entrar nesses níveis, que não pode entrar nesses planos, deixando sem que eles não sejam prejudicados, sem que eles não fiquem carentes, sem que eles não deixem de ser o que são. Porque a qualquer momento que nós tenhamos que retornar totalmente para dentro deles, não? Eles estarem aptos a prosseguir o seu papel aqui, perfeitamente, inteiramente habitados por nós. E estes momentos de libertação da nossa consciência, para ela poder entrar em outros níveis, isto, mesmo que sejam momentos desses nossos muito rápidos, isto é muito importante, porque nos outros planos de consciência, além do mental, não há este tempo cronológico. Então basta que isto tudo esteja preparado para que a nossa consciência possa se desligar, manter só um fio aí e ir já vivendo coisas paralelas, ir participando da vida paralela. Como será possível para o novo homem que vai viver na superfície desta terra com todas estas possibilidades bem disponíveis para ele, e ele consciente das possibilidades que tem. Nós temos informação, a respeito destas coisas, nós temos até consciência destas coisas, mas nos falta às vezes a prática disto.
nos falta a prática, nos falta a vivência destas coisas. Mas isto não deveria ser ambicionado e nós não devíamos estar com isto na consciência apenas visando ter experiência, visando conhecer isto conscientemente. Nós teríamos que estar nisto de uma forma bem gratuita, de uma forma bem desinteressada, fazendo todo este trabalho, mas num certo sentido até esquecendo isto. Porque se nós ficamos mentalmente mais ocupados com isto do que devemos estar, então certas coisas práticas e kármicas aqui ficariam prejudicadas no seu desenvolvimento e na nossa colaboração para com elas. E aqui há duas perguntas que já estariam respondidas com isto, mas que é melhor a gente voltar a elas para deixar mais claro estes pontos. Uma pessoa diz que nós estamos falando em coração e falando em interação entre espírito, alma, personalidade física, mas o que é isto realmente? E o que é fazer a ponte coração-mente? O que é esta fusão? Se nós consideramos esses corpos, o mental, o físico, se nós consideramos isto que chamamos coração, se nós consideramos isto tudo um templo desta consciência interior, desta consciência superior, que deve estar aí sem que seja expulsa ou sem que tenha obstáculos para se manifestar, se nós consideramos isto tudo um templo, e se nós começamos a trabalhar a união do nosso pensamento com o nosso nível mais alto, toda esta unificação vai se dando, tudo isso vai se processando. E nós não podemos dizer como isto vai acontecer com uma pessoa, porque isto depende do estado em que esses corpos estiverem, isto depende do grau de intensidade com que o ser interior vai trabalhar estas coisas. Isto depende do relacionamento kármico deste ser com as energias que trabalham com isto. Então nós não teríamos que ter assim um processo modelo para nós. Porque o processo em cada um de nós é único. Não existem dois processos iguais. Então estas coisas podem estar acontecendo de formas diferentes em cada um, porque o ambiente interno em cada um é diferente, não é igual. E o relacionamento nosso com raios, com hierarquias, com energias, com o próprio mental coletivo, o próprio astral coletivo, isto varia muito e depende também do esforço e da decisão que nós colocarmos nisto. Então, se nós não fizéssemos disso uma teoria, mas se a gente pudesse estar com isso presente, bem guardado, no nosso próprio interno, nós estamos chamando de coração este lugar interno onde a gente guarda estas coisas. Eu não sei onde é, também não sei por que chama coração. É este lugar interno, que é chamado de coração porque talvez seja mais simples para as pessoas chegarem aí. E porque o coração, num certo sentido, também deve corresponder a isso, deve simbolizar isto com o seu trabalho. Mas isso tudo é secundário. O importante é que você veja isto como um todo, que você tenha o desejo, que você tenha a aspiração a estar nesse trabalho, a estar vivendo isso em toda a intensidade, com toda a intensidade, e principalmente que a gente se coloque em situação de ser ajudado, que a gente se coloque em situação de ser auxiliado pela nossa parte superior, né, que está muito além desses processos todos, e pelas hierarquias que lidam com isto, a serviço desta humanidade que está passando por esse processo. Então, isto é muito simples. E como a mente tem este lado pensante, como a mente tem este lado que desenvolve através da reflexão e através do pensamento positivo,
endereçar este pensamento para uma direção evolutiva, é bom a gente falar nestas coisas de uma forma ordenada, que a mente possa absorver, que a mente possa aceitar e que a mente possa trabalhar, porque aí este lado material dela, este lado inerte dela, vai mudando a sua conformação. A mente não pode estar apartada deste processo. A mente tem que participar deste processo e nós temos que lidar com ela muito fraternamente. E inclusive com uma certa gratidão, porque ela é um material e este corpo mental é um material que a nossa essência, que a nossa consciência necessita dele para servir neste mental planetário e para auxiliar na transformação ou na regeneração deste mental planetário. E isto deve ser para nós um estímulo bastante efetivo para nós fazermos este trabalho. E se nós poderíamos falar um pouco sobre a relação nossa junto ao reino animal, quando nós tratávamos de unir a nossa consciência com o todo, como falamos aqui na partilha passada. Nós teríamos que nos ocupar deste alinhamento e todo o resto vem como acréscimo. O nosso relacionamento com o reino animal é também um relacionamento kármico, é também um equilíbrio de serviço junto àquele reino. Se nós fazermos este alinhamento, isto vai se definindo. E o nosso serviço e a nossa relação com o reino animal vai surgindo bem tranquilamente. E nós vamos reconhecendo, assim como o nosso relacionamento com o reino vegetal, com o reino mineral, com todo o universo, enfim. Querer começar pelo relacionamento com o reino animal, ou querer começar por um fato específico com um reino qualquer da natureza, até com os nossos semelhantes, é inverter o processo. Nós temos que estar ocupados com este alinhamento, com a nossa consciência interna. E todo o resto vem como acréscimo, todo o resto vem como equilíbrio do todo mesmo. E aí é preciso realmente ter muita calma, muito sossego, muita disciplina sobre os corpos. Mas tendo tudo isto presente, isto vai acontecendo sem dificuldade.